quando eu saí do Espírito Santo pra vir morar em Salvador, eu romantizei muito essa parada. E a verdade é que eu não tava preparada e acabei cometendo alguns erros ao longo do processo, que acabou aí que me fez gastar tempo, dinheiro e me frustrar um pouco aí com esse processo de mudança de transição, né? Saindo de lá pra cá. Então, se você pensa em morar em Salvador, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 5 dicas aí com 5 erros para você não cometer no seu processo de transição e ter aí uma estadia mais tranquila. Eu sou a Cíntia Maria e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, meu povo maravilhoso e maravilhosa, eu estava morrendo de saudade, a mãe voltou, viu? Bela, né, entregando close, não é porque eu sou assim, mas enfim, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 erros que eu cometi, né, no meu processo de mudança para Salvador. Já vai fazer aí quase uma década, eu já tô caminhando para os 10 anos morando em Salvador. Vou compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi, né, no meu processo de transição, para você não cometer e ter uma estadia aí mais tranquila, mais segura, tá? Se você gosta de conteúdo real sobre moradia, pertencimento, identidade, Salvador, cultura afro-brasileira, cultura baiana, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que vocês estão vendo aí, né? Que a mãe tá... Voltei, a mãe tá ouve e tá roteando. Gaiata. Então, um contexto rápido aí para vocês entenderem um pouco mais sobre a minha história, né? Para quem não conhece, tá chegando agora aqui nesse vídeo. Eu sempre me apresento como Capixabaiana, que eu nasci no Espírito Santo, mas com 18 anos eu vim para Salvador para fazer universidade pública. Hoje eu já sou formada em Produção e Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, a universidade que me formou, né? Então, a Bahia em si, Salvador principalmente, são muito importantes pra mim, porque eu costumo falar que a cidade me formou, né? Me formou enquanto mulher, enquanto pessoa, enfim. E aí eu trago um pouquinho dessas minhas vivências pra vocês aqui no canal. E é isso, eu achava que eu tava sempre... Eu achei que tava preparada, assim, que eu sabia, né, que ia dar tudo certo. É claro, né, que a gente sempre espera que as coisas deem certo. Mas eu falei assim, ah, não, tá bom, vamos pra Salvador. E nisso eu meti o louco e vim pra Salvador. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu errei, mas pra vocês ficarem atentos, né, no processo de mudança de vinda aqui para Salvador. Ou melhor, Salva Amor. Eu amo. Então, gente, primeiro erro, a escolha do bairro. O bairro que você escolhe é muito importante. Isso daqui é Carnaval de Salvador, viu? Rolando e eu aqui gravando, tá tudo bem. Gente, o bairro que você escolhe é muito importante, porque ele pode facilitar ou também dificultar a sua vida. Então é sempre importante que vocês pesquisem muito, pesquisem sobre o bairro, pesquisem sobre a localidade ali, como é, né, que você vai morar, como funciona. Não romantizem também essa parada, para que vocês tenham uma decisão mais segura, mais tranquila do processo, né? Então pesquisem muito, analisem, comparem. Caso vocês tenham amigos que moram aqui em Salvador, entrem em contato, perguntem. E tal bairro que você acha, você gosta desse bairro, o que você acha, né? Também, gente, eu entendo que às vezes a gente não encontra todas as informações na internet, porque por mais que falem sobre o bairro, às vezes acaba sendo uma versão romantizada sobre o bairro, né, sobre a realidade desse bairro. Mas é importante que você tente ainda assim buscar, tentar filtrar das informações que você encontra ali para entender como que funciona também a logística desse local que você está escolhendo para morar. Além disso, também pesquisem sobre a residência. Caso você está indo para dividir com alguém, também pesquisem, tá? E essa realidade em específico já aconteceu comigo, né? Eu conversava com a pessoa, né, com a primeira pessoa que eu dividi casa aqui, mas eu acabei não perguntando tudo, e nisso acabou passando uma coisa que acabou mexendo um pouco comigo, mas no momento que eu vivi com ela acabou me gerando alguns traumas. É que eu saí de uma realidade onde as pessoas da minha família, né, da minha casa não fumavam, e essa pessoa que eu fui morar fumava. Então acabou que isso me gerou alguns traumas, né, sendo a primeira vez que eu tava vindo de fato pra morar em Salvador. Então eu fiquei durante um tempinho, né, enfim, vou me gerando alguns traumas porque eu não cheguei pra pessoa também pra perguntar, e aí, você fuma e tal. Então isso acabou me pegando um pouco no susto. Então o máximo de informações que você conseguir ter sobre o bairro, sobre a residência, sobre a localidade, né, informações sobre o imóvel com o proprietário, enfim, o
o máximo de informações que você conseguir vai te ajudar, né, no seu processo de transição. Inclusive, se você conseguir, né, sendo específica, visitar esse espaço. Caso essa não seja a sua realidade, né, e eu entendo, e foi a minha quando eu vim, né, é tentar conversar mesmo com a pessoa da casa, do imóvel, para conseguir mais informações. Subestimar o custo de vida. Então, eu, né, sem ter muita referência, até porque na minha cidade onde eu morava, quem pagava tudo eram meus pais, e aí quando chegou aqui em Salvador, eu falei assim, não, Salvador é barato, sendo que não é, tá? Às vezes pode ser, né, que as pessoas tenham essa impressão de que as coisas aqui são baratas, são, enfim, né, tem um valor mais em conta, mas a realidade não é assim, né? E existem custos quando a gente veio morar. Aqui eu entendo, né, que, não sei, quem já tem mais experiência com essa questão, né, que seja uma pessoa mais velha, já tem noção disso. Mas é uma noção que quando eu vim eu não tinha. Eu sabia que eu ia pagar aluguel, que eu ia pagar água, que eu ia pagar luz, que ia vir internet. E aí entra a alimentação, e entra mercado, e entra o lanche, e entra o lazer também. Então é importante que você faça um planejamento, considerando que você vai ter esses gastos, né? Como que você vai se manter ali com aquela realidade. E outra, essa dica aqui pontual, e eu também não tinha. Esse erro que eu cometi é real. E um dos meus erros foi vir sem uma reserva. Eu vim sem reserva, eu não tinha dinheiro guardado, eu não me planejei assim nesse sentido pra mudar. Eu passei e foi muito intenso tudo. Passei e vim, meus pais me ajudaram. Enfim, foi tudo muito louco, assim, foi tudo também muito rápido. Foi tudo muito louco e foi um processo também muito rápido. Então, se você hoje tá pensando em se mudar pra algum lugar, né, independente do lugar para além de Salvador, né, você tá pensando em mudar pra algum lugar, já cria uma caixinha de reserva, baby. Cria uma caixinha reserva, porque quando vir um aperto, você precisar de um dinheiro rápido, você tem aonde recorrer, sabe? Você tem aquela caixinha e evita que você pague perrengue, passe aperto e tal. Enfim, evite várias situações, sabe, que podem te gerar um desconforto emocional, enfim, né? Isso daí é papo de quem mora só. Papo de quem mora em outro estado, longe da família, sabe como é, sabe? Sabe que essas coisas acontecem e são recorrentes. Então você evita aí, é menos um trauma. Então, assim, eu precisava muito desse vídeo, né? Eu teria me assistido e teria falado, poxa, é verdade, estava esquecendo, né? Então também, né? Já deixa aquele like, já ajuda a mamãe aqui a crescer, né? Com os conteúdos aqui sobre Salvador. Você gosta do conteúdo? Gosta. Então me ajude aí também, me ajude a te ajudar, né? Porque senão tem que ser recíproco a parada. Quarto erro, gente, que eu cometi. Esse aqui eu não tinha pensado. Não tinha passado pela minha cabeça em nenhuma hipótese, em nenhum momento das possibilidades. Não tinha passado. Não tinha pensado. E é justamente ignorar o impacto emocional. E esse ninguém me contou. E morar em outra cidade, gente, longe da família, mexe muito com a cabeça da gente. Mexe muito e mexeu muito com a mim. Mexeu muito. No meu processo de mudança, eu não sabia que eu era tão apegada à minha família, assim, que era tão importante. Eu nunca tinha ficado também tanto tempo longe da família. Então, quando eu vim, me deparei com essa situação, foi luta, assim, foi muita luta, assim, até chegar hoje, mas principalmente no primeiro ano. Primeiro ano mesmo, eu nem conversava direito com os meus pais. E não era no sentido de evitar, não. Era mais sobre não saber como lidar com aquilo. Foi tudo muito novo, e como eu disse, foi tudo muito rápido. Eu passei e eu vim fazer matrícula e eu voltei, depois eu vim de novo, então foi tudo muito rápido, sabe? Mas esse aqui foi babado, porque, né, a gente acaba se sentindo só, sentindo carente de atenção, essa questão do lado afetivo. E essas situações, né, desse impacto emocional, chega um momento que ele acaba pesando em outro lado da bandeira. Às vezes é um emocional que você desconta num afetivo, no fato de você relacionar com as pessoas, enfim, uma sequência de drama. De drama não. Não é drama não, a palavra é trauma. Uma sequência de trauma. Então, eu estou falando pra te avisar e pra você já se preparar, sabe? Se você já sabe o que seu emocional, né, que você precisa de fazer acompanhamento, terapeuta, enfim, psicólogo, o que for, sabe? Já prepara o emocional, porque dá uma apertadinha. Você se vê em uma cidade onde você tem que se refazer, se reconstruir, sabe? Refazer seus laços de amigos, de vida pessoal. Você não vai ter contato
contato direto, assim, com pessoas que te viram crescer, que sabem quem você é, que sabem do seu caráter, sabem da sua índole, ter que se refazer nesse lugar novo, né? Então é importante também que vocês pensem, né, nessa questão desse impacto, porque acontece, sabe? A gente sofre, sim, a gente fica sentido. É claro, assim, tem pessoas também que não conseguem lidar também com essa questão da distância. Eu, por exemplo, morei com uma menina que ela era de Minas Gerais, e aí ela veio pra Salvador, né, querendo essa nova realidade de possibilidades, mas se eu não me engano ela ficou 3 meses, né, 3 meses morando lá na casa que a gente dividia. A gente ficou 3 meses e ela não aguentou, porque ela acaba sofrendo, sabe, todo o processo de adaptação, a questão da rotina mesmo, enfim, de ter que trabalhar, enfim, sabe, acaba sendo um bocado de coisa que a gente tem que lidar sozinho. E outra coisa que eu converso também muito com uma amiga minha, quando a gente mora com os nossos familiares, a sensação que eu, pelo menos, tenho, é que tem uma barreira de proteção, é como se tivesse um muro, assim, sabe? Que pode acontecer qualquer coisa, tipo, muitas coisas não vão te afetar porque você tá ali com seus pais, com a sua rede de apoio. Mas, a partir do momento que você se desloca, né, sai desse lugar, se afasta desse núcleo familiar, é como se esse muro caísse e que você se deparasse com a realidade nua, crua, sabe? De forma muito mais intensa. Não os que hoje você recebendo, né, sem estar nesse contexto desse núcleo familiar, né, afetivo, enfim, quando você se desloca, sai desse lugar, né, passa a responder por si, sozinha, enfim, sem ter essa rede de apoio, vamos colocar assim, é muito mais duro, né? É muito mais duro. A gente acaba se machucando mais. Às vezes a gente chora porque, tipo, a gente pegou tão no lugar, sabe? Não esperava, mas às vezes também não era isso tudo. Mas pelo fato de você estar sozinha, virou isso tudo, se torna isso tudo. Eu já passei muito por isso, sabe? Tem vezes que a gente só chega em casa, só quer, tipo, mano, só quero chorar, sabe? Só quero ficar sozinha, só quero não ter que conversar, não ter que lidar com pessoas. E isso acontece, né? Porque também eu acredito que faz parte do nosso amadurecimento. Então já tô dizendo também de antemão, porque pode acontecer. Não sei como isso vai acontecer com você. Se você já teve uma experiência como essa também, coloca aqui nos comentários que eu quero saber pra gente estar trocando um pouquinho e conversar, viu? E o último erro é criar expectativa surreal, romantizar. No meu caso eu falo muito sobre Salvador porque é a minha realidade e eu moro aqui, né, na cidade já faz aí quase uma década. Tô tão feliz, gente, já vai fazer 10 anos, sabe? Eu vou ficar com 18, vai, daqui a pouco vai fazer 10 anos, cara. Enfim, né? Mas o que eu quero falar é, às vezes a gente cria uma Disney, né? Um sonho de fantasia, de coisas que vão acontecer, de que, oh meu Deus, todo final de semana eu vou pra praia, todo final de semana eu vou estar conhecendo um lugar novo, e às vezes a realidade não é essa, sabe? Porque pelo menos pra mim, tá? Quando eu cheguei, eu fiquei só o primeiro semestre sem trabalhar, né? Eu nunca tinha trabalhado. Fiquei os primeiros 6 meses sem trabalhar. Depois disso, de lá pra cá, eu nunca mais fiquei parada, assim, de trabalho, de estágio. Então, assim, ano passado mesmo, o ano de 2025, foi um ano, pelo menos pra mim, também muito ativo, sabe? Chegou momentos que eu já tava trabalhando com 3 coisas diferentes, não só em 2025, já teve um ano, acho que foi 2023, se eu não me engano, que eu também tava em outras atividades pra tudo isso, pra conseguir tempo, como diz uma amiga minha, tempo. E existem várias outras realidades que a gente precisa dar conta, né? Então, existe uma casa que a gente precisa cuidar da nossa alimentação, do trabalho, da nossa vida espiritual também, que é importante cuidar do espiritual. Tem o pessoal, tem o afetivo, né? A questão dos amores, do relacionamento. Tem a parte do lazer, tem a parte da saúde, que é importante também. Às vezes, junta tudo isso e quer atenção tudo de uma vez. Então, a gente acaba tendo que fazer muito malabarismo para conseguir conciliar, né, todas essas coisas, e às vezes a gente não dá conta, e acontece também, tá tudo bem não dar conta, sabe? Eu acho que é um processo também que eu aprendi muito, de dizer não, por não conseguir mesmo, por mais que eu queira tal coisa, eu não vou conseguir, sabe? E também existe aquele momento que a gente quer fazer muito aquela outra coisa, sabe? Às vezes a gente quer muito momento de lazer, tipo, mano, hoje eu não quero pensar em nada, não quero trabalhar, não quero fazer nada, quero ir pra praia, tomar uma, ficar lá de boa. Eu, no meu caso, meu negócio é samba, entendeu? Quero ir pro largo, sabe? Eu quero estar indo pra samba, quero estar lá, oi, entende? Mas é importante entender que isso é vida real, sabe? Isso é vida real. E a vida real é muito diferente do que
o que a gente vê aí, do que é romantizado, principalmente nas redes sociais. Se você pensa, se isso faz parte do seu planejamento, morar aqui, né, na minha cidade, em Salvador, saiba que é uma realidade possível. Mas é importante que você tenha planejamento, consciência e também muita paciência com você mesmo, porque a gente acaba aprendendo muito também ao decorrer do processo, fora o processo de amadurecimento também, que a gente, enfim, muda. Eu me tornei outra pessoa, né, com o processo aí de mudança. Você que chegou até aqui, se inscreva para não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Já dei a senha aqui, pô. Aqui foram 5 dicas básicas. Você pega aqui e já leva para sua vida. Se você já cometeu algum desses erros que eu disse aqui no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E é bom que a gente troca também uma figurinha, né? Muito tempo que eu fiquei fora, agora muita de volta, entendeu? Tô bem articulada com as coisas aqui do meu canal, porque a gente tem objetivo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!